é o olhar do Salvador. E hoje eu quero falar sobre algumas características do Senhor Jesus na cruz. Na cruz o Senhor Jesus, Ele olhou para algumas direções. E não sei se você sabe, mas olhar, né? Quando nós estamos falando de olhar, nós estamos falando da janela do coração. Porque os olhos é a janela, é a porta do nosso coração. O olhar também aponta para nós uma direção, mostra para nós onde vamos, mostra para nós o nosso interesse, a nossa disposição. Através do olhar nós podemos perceber algumas coisas. E eu sempre, quando eu estou pregando aqui, eu fico observando o olhar dos irmãos, porque através do seu olhar eu sei se você está compreendendo ou não, se você ficou com dúvida ou não. Imagina, tem aquele olhar então de dúvida, tem aquele olhar de insegurança, tem aquele olhar de tristeza, tem o olhar também de alegria, né? Então através do olhar você consegue ver muitas coisas. Tem aquele olhar fulminante, quando você fica bravo. Então, através do olhar dá para você definir muita coisa. E você sabe, ou não sei se você sabe, mas Jesus na cruz, Ele olhou em 3 direções, e em uma não deu para Ele olhar. E hoje eu vou compartilhar com você quais foram as direções que Jesus na cruz olhou. Glória a Deus. Texto de Gálatas capítulo 2 versículo 19. Colocou aí? Vamos ler bem forte juntos em uma só voz? No 3, 1, 2, 3 e... Estou o que, irmãos? Crucificado com Cristo. Então preste atenção, a palavra de Deus em primeiro lugar está falando que nós morremos para a lei, e agora estamos vivendo para quem, irmãos? Para Deus. Fala comigo, fala, eu vivo para Deus. E aí o texto faz uma afirmação: estou crucificado com Cristo. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, se você recebeu Jesus no seu coração, você está também crucificado. Você não sabia disso? Não sabia, né? Estou te contando uma novidade então. Pastor, mas eu não estou em cruz nenhuma não. Então, mas você está em Cristo agora. E em Cristo a palavra de Deus diz que nós também fomos crucificados com Ele. Tem uma música que canta isso, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Então, nós estamos sim crucificados com Cristo. A cruz de Cristo faz sentido para nós. Bom, hoje não dá tempo muito, eu sei que talvez para alguns aqui isso é novo, e hoje não dá tempo muito de eu detalhar essa situação, né? Mas em qualquer momento oportuno eu vou pregar para você só sobre a cruz de Cristo, só sobre o significado da cruz, o que é estar crucificado com Cristo. Em qualquer momento oportuno eu prego isso para você. Mas hoje eu quero pregar um outro sentido de estar crucificado com Cristo. Por quê? Uma vez que nós estamos crucificados com Cristo, a nossa atitude tem que também ser a mesma de Cristo. Então, Cristo, quando estava na cruz, Ele teve uma atitude, Ele teve um olhar, Ele teve uma ação. E eu penso que a mesma ação que Cristo teve na cruz, eu e você também devemos ter hoje. Por quê? Nós estamos crucificados com Ele. Está entendendo ou não? Você não falou amém porque não entendeu ou porque está com preguiça? Até aqui os irmãos entenderam? Seja sincero. Ok. Aleluia. Vou te observando aqui, que se você não entendeu eu vou voltar. Eu quero que você entenda. Então,
devemos ter a mesma atitude que Jesus na cruz, né? Olha, irmãos, fomos crucificados com Cristo, fomos também unidos com Cristo. Uma palavra que a Bíblia usa é amalgamado. Alguém aqui já foi no dentista? Se você foi no dentista e às vezes teve alguma cárie, quando ele vai lá arrancar a cárie, ele tem que colocar uma coisa no dente, chamado de amálgama ou resina, né? É uma peça que eles colocam. Então, quando eles vão fazer essa amálgama, eles pegam um material e juntam um material com o outro e vira aquele negocinho que coloca no dente. E é nesse sentido que o Senhor também está nos dizendo na palavra. Nós fomos amalgamados, ou seja, fomos unidos a Cristo. Quando você recebeu o Senhor, você se uniu com Ele, entende? Mas é uma mistura que não dá para separar, entende? É uma coisa que foi tão unido, que não tem como mais mudar isso, não tem como mais sair de Cristo. Tem gente que fica com medo, ele se converte e fica com medo, sabe de quê? Neide, ele fica com medo de um dia se desviar. Tem gente que converte e fica com medo de um dia sair. Deixa eu te falar uma novidade. Uma vez que você se uniu com Cristo, não tem mais volta, não tem como tirar. Me dá um brownie, eu vou te animar agora. Priscila, a nossa irmã Priscila Malheiro aqui, ela faz essas doçuras. Inclusive o nome da empresa dela é Doçuras. É isso mesmo? Ou mudou? Hã? É doçura da Priscila mesmo ou não? É o quê? É brownie agora? Tá. Agora é o brownie da Priscila. Mas ela faz um negócio gostoso aqui, tá vendo? Esse aqui é um bolinho, é um chamado de brownie. Mas quando ela vai fazer isso aqui, ela usa, eu sei, os materiais que ela usa, porque eu já vi o Júnior comprando. E ela usa um chocolate, 50 ou 60? 50%. Chocolate bom, caro, para fazer esse docinho, por isso que é gostoso. E aí ela faz a massa, e você mistura esse chocolate da massa? Você mistura o chocolate da massa? Mas não é Nescau não, né? É chocolate mesmo, 50%, tá vendo? É chocolate mesmo, irmãos. 50%, você mistura. Agora, Priscila, eu queria que você tirasse o chocolate, porque eu não gosto. Alguém vai conseguir tirar o chocolate do brownie, depois de pronto, assado? Por que não? Porque já foi misturado, você foi misturado com Cristo. Depois que misturou, não tem como tirar mais, tá vendo? Alguém aí quer ganhar um brownie hoje? Vou fazer bagunça. Não pegaram. Amassou. Agora tem que ir do outro lado, dá mais um aí. Eu já vou do outro lado. A Priscila está quase dando um trem ali. Meu Deus, joga meu doce não. Mas você tem que pegar. Não dá para eu ir aí te entregar não. Dá para eu ir te entregar. Ei! Meu Deus. Aleluia. Agora você acordou, tá vendo como que tá fácil despertar os irmãos? Graças a Deus por esse brownie. Volta para cá. Quem foi unido a Cristo, irmão, não tem como sair mais. Não tem como ser desligado mais. Você foi unido ao Senhor. Fala para quem está ao seu lado. Fala, irmão, você foi unido a Cristo. Você foi unido na morte, mas também na vida de Cristo. Está entendendo? Está unido, está misturado, amalgamado. Não tem como separar mais. E a nova vida que nós recebemos, ouça, aleluia, já te despertei. E a nova vida que nós recebemos pela fé. Olha o texto fala que agora não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Passa lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas o que agora, irmãos? Cristo vive em mim. Isso aqui é uma realidade do Novo Testamento.
é uma realidade na sua vida. Alguém pode falar: pastor, mas eu não consigo chegar nessa realidade ainda. É porque você não teve revelação. Por isso que eu estou aqui pregando para você, por isso que eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, para que você tenha a revelação. Você foi amalgamado, juntado com Cristo, misturado com Cristo, não separa mais. Você foi crucificado com Cristo, e as atitudes que Cristo teve na cruz é a que nós também temos que ter. Mas você foi também juntado com Cristo na sua vida, na sua ressurreição, amém ou não? E o Senhor vive, e Ele vive agora onde? Dentro de você. Ou seja, não é mais você, agora é Cristo. As suas atitudes devem ser a atitude de Cristo. O seu falar tem que ser o falar de Cristo. O seu pensar tem que ser o pensar de Cristo. A sua ação tem que ser agora a ação de Cristo. Por quê? Não é você quem vive mais, é Cristo que vive através de você, amém ou não? Essa sempre foi a vontade de Deus, e é a melhor vida, porque uma vez que Cristo vive através de mim, tudo se torna fácil. Tem gente que fala: pastor, mas a vida é difícil demais porque você não teve revelação. Não é você que vive, é Cristo que vive através de você. É Ele que flui através de você. Amém, irmãos? Até aqui você está entendendo? Mas a cruz, então, Jesus teve uma ação, uma atitude. Se Jesus teve essa ação, essa atitude da cruz, eu e você também devemos ter. Por quê? Fomos crucificados com Cristo. Por quê? Fomos misturados com Ele, estamos juntos, não separa mais. Porque nós vivemos na sua morte, agora também vivemos na sua vida. E também porque não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive através de mim. Qual é as atitudes que Jesus teve na cruz que nós também temos que ter? Vamos lá? Eu vou andar rápido porque a palavra hoje é grande e meu tempo já está indo embora. Por que eu pego o microfone aqui, o tempo vai embora tão rápido? Já faz 40 minutos que eu estou aqui com o microfone na mão. Aleluia, volta. Então, primeira coisa, na cruz, estão comigo? Primeira coisa, na cruz, Jesus olhou. Eu disse para você, olhar é algo importante. O olhar demonstra algo, transmite algo. E na cruz Jesus olhou. E a primeira direção que Jesus olhou foi para cima. Jesus olhou em primeiro lugar para cima. Durante todo o ministério de Jesus, Ele olhava em uma direção. E você sabe qual foi? Para cima. Quando Jesus está olhando para cima, Ele está sendo também o exemplo, o referencial para nós. Lembra? Não é mais você quem vive, agora é Cristo que vive através de você. Se Cristo foi o referencial, o exemplo, é porque Ele está mostrando para mim e para você como nós também devemos viver, como também deve ser a nossa atitude agora como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sacode quem está do seu lado e fala para ele com convicção, fala para ele: meu irmão, você agora é um homem de Deus. Se for homem, você fala homem. Se for mulher, você fala: você é uma mulher de Deus. Alguém aqui acredita nessa verdade? Fala amém, pelo amor de Deus. Precisamos ser como Jesus então, irmão. Se Jesus olhou para cima, eu e você temos que aprender também a olhar para cima. Em quais momentos Jesus olhou para cima? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Primeiro momento que Jesus olhou para cima, na multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ler o texto? Coloca lá, desce aí o texto. Coloca não, só descer, só passar. Isso. Aí antes, você está atrasado, hein? Pode ir, já falei disso. Jesus olhou para cima, aleluia. Isso, volta. Isso aí, não, lá. Isso, briga. No texto, isso, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus então olhou para cima, e está lá em Mateus capítulo 14, 19. Acompanhem comigo, está dizendo o quê? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
tomando quantos pães, irmãos? 5 pães, e quantos peixes? 2. Erguendo os olhos aos céus, fez o que, irmãos? Os abençoou. Ele ergueu os olhos para onde? Para o céu. Ele olhou para cima. Em um momento de escassez, Jesus não se desesperou. Em um momento onde não estava tendo abundância, ele não ficou lá, será que eu tenho um favor de Deus? Será que eu sou homem de Deus mesmo? Será que Cristo vive em mim mesmo? Não, ele sabia quem era. Ele entendeu, eu sou filho. Jesus é filho, você também é filho. Jesus olhou para o alto no momento da escassez. No momento de escassez, olhe também. Se Jesus teve que orar para multiplicar os pães e os peixes, por que você acha que você também não vai precisar orar para multiplicar algumas coisas da sua vida? E eu vou te falar mais, Deus quer multiplicar. Sábado a gente está tendo um costume de orar em família. E eu fui ler o texto com os meus filhos. Mateus não, a gente estava lendo, Mateus capítulo 14 é a primeira multiplicação, Mateus capítulo 15 é a segunda multiplicação. A gente estava lendo Mateus capítulo 15, e na hora que eu fui ler sobre essa multiplicação, Deus falou algo para mim, eu quero falar algo para você aqui. Quando eu estava lendo lá, que aqui o Senhor multiplica 5 pães e 2 peixes, Mateus capítulo 14. Em Mateus capítulo 15, o Senhor multiplica 7 pães e alguns peixes, que não fala o número lá. Mas na hora que ele foi multiplicar, eu lendo a história, fala que uma grande multidão seguia Jesus, queria ouvir os ensinos, queria ouvir o que Jesus tinha para falar. E nesse momento Jesus teve compaixão e falou, não, eu não vou mandar embora. Os discípulos ainda falaram, Jesus, não tem pão, não tem peixe, não dá para dar para esse povo. Eu fico pensando, será que os discípulos não estavam na primeira multiplicação? Aí, eles viram a primeira, por que não estava tendo fé para crer também na segunda? Eu acho que eles usou o ditado, o raio não cai 2 vezes do mesmo lugar. E eles então falou para Jesus, não tem, no mínimo. E eu vendo aquilo, o enredo, e Jesus falou para eles, não, traga o que tem. E quando eu li isso, o Senhor falou comigo, e eu quero falar com você também. 2 coisas. Primeiro, o Senhor quer multiplicar. Por que a multiplicação acontece 2 vezes? Porque Deus está provando de A mais B, eu vou multiplicar. Em quem Deus multiplica? Só na vida daquele que estava perto, querendo o Senhor. Porque tinha uma multidão junto com Jesus, mas eu te garanto que tinha muita gente que não estava perto de Jesus querendo ouvir, não. Sim ou não? Sim, não era todo mundo que estava lá, somente aqueles que queriam ouvir. Deixa eu te falar, Deus vai multiplicar especialmente, sabe de qual vida? Da sua. Porque você para ouvir todo dia, todo domingo, toda semana, toda célula, você está lá, ouvindo, querendo receber. Talvez você fale, pastor, mas eu não entendo muita coisa não, mas mesmo assim você vai lá, e quando você senta, para ouvir, para absorver, você é um candidato seríssimo a receber multiplicação do céu. Alguém pode falar amém aqui hoje? Deus quer multiplicar na sua vida. Eu te pergunto, tem coisa na sua vida que está precisando ser multiplicada? Alegria, paz, favor, dinheiro. Que mais? Que mais você quer multiplicar? Saúde, sabedoria, unção, a célula, os discípulos, aleluia. Alguém aqui quer ter multiplicação? Deus quer multiplicar na sua vida. E aí, na hora que eles estavam lá, o Senhor mandou trazer o recurso. O Senhor mandou trazer os pães. E Deus pega aqueles poucos pães e multiplica. Mas como ele multiplica? Qual foi a oração de Jesus aqui? A oração de Jesus foi aqui, que nem muitos crentes fazem. E começa aquele negócio. Deus, multiplica por favor, eu não aguento mais essa situação. Olha esse povo aqui morrendo, multiplica. Foi assim a oração?
foi, irmão? Como foi a oração? Porque imagina se fosse eu orando assim por você. Você está num problema danado, aí você chega, pastor, ora por mim. E aí eu chego para orar por você e falo: Pai, graças te dou. Amém, filho. Você ia fazer que nem a nossa irmã Socorro agora. Esse pastor aí não presta não, vamos para outro. Nem orar ele ora. Está vendo? Mas Jesus, quando foi orar, irmãos, é porque você não está conseguindo ver. Era mais de 5 mil pessoas, porque 5 mil eram só os homens. Tinha mulheres e crianças. Você não entendeu não, a bagunça foi grande. Não tinha uma padaria e nem uma peixaria com esse tanto de pão e peixe, não, para atender Jesus. O negócio foi sério. E Jesus simplesmente faz o quê? Levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou. Distribui, Tiago. Bora, João. Entrega na mão. Não só comeram, como comeram até se fartar. Não só comeu até se fartar, como ainda sobrou 12 cestos cheios. Esse é o sinal para a sua vida. Quando Deus multiplica, Ele multiplica para valer. É para você encher e é ainda para sobrar. Olha só para você ver tanto que Deus é bom. Mas quando? Quando você aprende a fazer como Jesus. Olha para o alto, irmão. Por que às vezes não há muita multiplicação no nosso meio? Porque nós estamos olhando na direção errada. A direção a qual os nossos olhos está na direção errada. Olhamos só na direção do problema, olhamos só na direção caótica da situação, ou às vezes olhamos na direção do quê? Do diabo. É o diabo, é o diabo. Eu sei que tem a força, é a operação do diabo, não desconsidero nada disso, mas não olha para o diabo, filho. Olha para o alto, você agora é filho, você foi misturado com Cristo, não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Olha para o alto, olha para os céus e fala: Pai, graças te dou. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil, é impossível alimentar 5 mil com 5 pães. Eu não estou falando para você que é fácil, eu estou falando para você que é impossível, por isso é só Deus que pode fazer. Alguém pode falar amém aí? Olha para o alto, para de ficar olhando para as circunstâncias, não é aí que você tem que pôr seu olho, você não é desse mundo. Vou chegar nessa parte, mas você não é desse mundo. Não põe o seu olhar nas circunstâncias, não põe o seu olhar no seu redor, olha para o alto, olha para o céu. Fala para o seu irmão: meu irmão, aprenda a olhar para o alto. Está vivendo um momento de escassez? Levanta os seus olhos para o céu, para cima, e veja Jesus. Admire o poder de Deus que vai ser liberado da sua vida. Veja multiplicação, amém ou não? Na ressurreição de Lázaro, passa, filho. Na ressurreição de Lázaro, aqui é um episódio da ressurreição aonde não tinha mais possibilidades. Na multiplicação ainda tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas aqui não tinha mais possibilidade alguma, porque Lázaro estava morto. Talvez você não conheça a história, eu não vou dar tempo de eu te contar, mas Lázaro, ele tinha morrido, mas não tinha acabado de morrer. Alguém aqui já orou para o defunto levantar do caixão? Levanta a mão se você já fez isso. Já orou? Já? Pôs a mão e falou: levanta! No nome de Jesus. Mas tem que ser no nome de Jesus, hein? Não, calma aí, fala não. Segura. Então, tem que ser no nome de Jesus. Ok? A nossa irmã falou: tá.
E se o defunto levantar? Então, orar para o defunto que está no caixão é fácil. Você vai falar para mim, pastor, não é não. Difícil é o que Jesus fez, orou para o defunto que estava enterrado já há 4 dias. Lázaro estava morto, já tinha 4 dias, José Carlos. Você orou para o cara que estava no caixão. E tem gente que aqui nem ora, ainda fala, está amarrado, pastor. Não ora não, Deus me livre se levantar. Agora eu quero ver você ir lá no cemitério, mandar cavar, tirar a pedra e falar, agora eu vou orar, e ele vai sair daí do buraco, depois de 4 dias. Era impossível, não havia possibilidade humana nenhuma, não tinha mais nada, não tinha 5 pães e 2 peixinhos, não tinha um mínimo de recurso humano, não tinha nada humano, nada. Aí a oração de Jesus é a mais extraordinária que passa. Vamos ler o texto, olha lá. Tiraram então a pedra, e Jesus fez o que, irmãos? Não. Jesus fez o que, irmãos? Para onde? Mas qual foi a oração que ele fez? Pai, graças te dou. De novo. Por quê? O Senhor sempre me ouve. Aqui foi melhor. Quando nós vamos orar para um defunto, eu vi um amigo meu uma vez, ele foi orar, era uma senhora que tinha morrido, ele sentiu de Deus de orar para ela ressuscitar, ele batia no caixão, gritava, pulava, ressuscita, agora, aí eu fiquei com vergonha, falei, meu Deus do céu, eu vou embora daqui, sério, estou falando sério, o negócio. Eu sei que você acha que não é, mas é sério. Mas não levantou. Mas aqui Jesus fez uma oração poderosa. Uma oração poderosa de 10 segundos. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. 10 segundos. E não é que o homem saiu mesmo para fora? Depois de 4 dias de morto, a palavra de Deus diz que já cheirava mal, mas um milagre aconteceu. Eu sei que na sua vida você precisa de um milagre. Eu sei que você precisa. Você está aqui também porque você também sabe que precisa. Tem coisa da sua vida que ninguém pode fazer. Não tem homem nenhum que faz. Não tem situação nenhuma que você resolva. Na verdade, tem coisa na nossa vida que a gente tenta de tudo, e tudo que a gente tenta dá errado. Tudo quanto é porta que a gente bate não abre. Eu sei, acontece comigo também. Sabe por quê? É assim? Porque esse é um milagre que só Deus pode fazer. Só que você precisa aprender a olhar como Jesus, na direção certa. Em coisas impossíveis, você não olha para a circunstância, você olha para o alto. Em situações impossíveis, você ergue os seus olhos e fala: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor me acompanha, eu sei que o Senhor não me abandona, e eu sei que o milagre vai acontecer. Alguém pode falar amém aqui hoje? Mas o olhar tem que ser para cima, na direção correta, diante das impossibilidades, irmãos, porque há assim coisas que são impossíveis para nós, mas não é para Deus. Para Deus tudo é possível, para quem crer. Porque se você não crer, você nunca vai ver a glória de Deus. Está na Bíblia, não está amarrado não, está na Bíblia. Já viu a brincadeira? Está na Bíblia ou está amarrado? Então esse está na Bíblia. Só vai ver a glória de Deus quem crê. Se você crer, verás a glória de Deus. Tem que ter fé. É impossível, mas tenha fé. Diante de impossibilidades, creia. Diante de alguém que precisa de um milagre, creia. E no final de tudo, levanta os olhos para o céu, para cima,
e clame pelo Senhor, e dele virá o seu socorro. Cutuca seu vizinho e fala: irmão, olha para cima, clama para o Senhor. Próximo, Anderson. Lá em Mateus capítulo 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Veja, eu não vou pregar sobre essa frase, porque hoje não é o meu toque, mas daria uma pregação aqui fenomenal. Mas eu vou pregar da primeira parte. Por volta da hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, Jesus levantou o que, irmãos? O clamor em alta voz. E eu te pergunto, para onde você acha que ele estava olhando? Para o céu, para o Pai. 3 horas da tarde foi a hora da agonia. 3 horas da tarde foi a hora da dor. 3 horas da tarde é a hora do sol. Imagina o sol. Eu estou aqui morrendo de calor. Imagina se fosse 3 horas da tarde. Foi a pior hora, na pior hora do dia, na pior hora, na hora das câimbras. Imagina, ficar com o braço estendido, 3 horas lá da tarde, ele com os braços estendidos, sem conseguir se mexer, se mover, o corpo já estava pesado, estava ruim, estava agonizante. Na pior hora de maior agonia, o que Jesus faz? Levanta a voz, é para o Pai. Eu sei que tem muitos irmãos que na pior hora, ele corre para o político, ele corre para o pastor, ele corre para o patrão, ele recorre ao salário. Essa não é a atitude de um homem crucificado. A atitude de alguém que está crucificado na pior hora é clamar pelo Senhor. Na pior hora é levantar os olhos aos céus e clamar: Pai, socorre-me. Veja o que o salmista fala lá em Salmo 121, versículo 1. Vamos ler bem forte juntos? Salmo 121, 1. 1, 2, 3 e... Que fez o seu socorro vem da onde, irmão? Davi sabia disso. Ele escreveu o salmo porque ele sabia: meu socorro vem de Deus. O meu socorro não é homem que dá. O meu socorro não é circunstâncias. O meu socorro não vem do meu salário, não vem da minha empresa, do meu empreendimento, não vem da minha casa, não vem dos meus pais. O meu socorro não vem das coisas que estão ao meu redor. O meu socorro vem da onde? Do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Aprenda isso. Esse é o segredo para a sua vida. Vida vitoriosa é vida de alguém que já entendeu: socorro só vem de Deus. Você tem que elevar os seus olhos para onde? Para os céus. Elevar os seus olhos para o Pai. Coloca a sua visão em Deus, irmão. Ponha um binóculo celestial, só olha para cima. Seja nariz empinado, só olha para Deus. Se você for um homem assim, todo mundo vai falar que você é arrogante, todo mundo vai falar que você é metido, todo mundo vai pegar no seu pé. Mas não é que você é metido, arrogante, é que você tem um lugar para onde você olha, para o alto. Quem olha para o alto nunca anda de cabeça baixo. Não dá. Só tem uma maneira de andar: cabeça erguida. Passando pela dor, agonia, cabeça erguida. Enfrentando problema, precisando de socorro, cabeça erguida. Mas por quê? Meu socorro vem do alto. Se você crê,
você vai ver a glória de Deus. Alguém aqui crê? O que mais? Veja. Sanders, aconteceu algo. Um grupo de irmãos, ouça-me, um grupo de irmãos resolveu fazer um passeio de barco. Está vendo? Tem um grupo de irmãos, não está dando para você ver, mas dentro do barco lá está um grupo de irmãos. Eles resolveram fazer um passeio de barco. Depois de algumas horas, em alto mar, ou mar adentro, o vento bateu forte, veio uma grande tempestade e o mar ficou muito agitado. E aí quem estava comandando lá, ó, o capitão, ele com todas as suas forças tentava manter todo mundo calmo, tentava ter o controle da situação. Mas você sabe, filho, em alto mar, tempestade forte, vento forte, não tem como segurar não. Todo mundo começou a ficar agitado dentro do barco, as crianças, as mulheres, as senhoras, os homens. Imagina se fosse você, já teria ficado doido. Vamos morrer. E aí teve uma senhora que chegou para o capitão e falou: capitão, por favor, conta a verdade. Qual é a nossa real situação? Nós vamos morrer mesmo? E o capitão falou algo, Priscila: nós estamos nas mãos de Deus. E a irmãzinha logo exclamou, Thaís: meu Deus, não sabia que a situação estava tão ruim. Porque é assim na vida de muita gente. Quando a situação aperta, alguém chega para você e fala: vai orar, olha para Deus, você está nas mãos de Deus. Aí a pessoa faz, sabe o quê? Desespera, fala: a cara acabou. Já viu? Quando o médico chega e fala: agora é só Deus, alguém fala: então já aciona a funerária, já traz o caixão, morreu. Porque na cabeça de muitos, quando é só Deus, acabou, não tem mais jeito. Ei, irmão, se está na mão de Deus, você está no lugar mais seguro. Não tenha medo das mãos do Senhor. Eu sei que você foi ensinado a ter medo da mão de Deus, sabe por quê? Te ensinado que a mão de Deus é pesada, a mão de Deus castiga, e falaram para você: Deus vai pesar a mão. Você errou, pecador miserável, raça de víboras. Agora você vai se ver com Deus. É ou não é? Fala não. Vamos denunciar ninguém. Aí você aprendeu o quê? Deus vai pesar a mão. Então todo mundo tem medo de cair na mão de Deus, porque se caiu na mão de Deus, está enrolado. Fala que nem a irmã não sabia que estava tão ruim assim. Pois eu vou te falar, o lugar mais seguro desse mundo é nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Eu te pergunto, quem é o louco de resolver caçar briga com Deus? Porque se você está na mão de Deus, ninguém pode te roubar, ninguém pode te pegar, ninguém pode te tocar. Se você está na mão de Deus, você está no lugar mais seguro. O melhor lugar para estar, irmãos, é nas mãos de Deus. Então, de Deus você nunca deveria correr para longe. De Deus você sempre deveria correr para perto. Corra para perto. Queira o Senhor, Ele é a sua segurança. É dele que vem o seu socorro. Cutuca seu irmão e fala: meu irmão, seu socorro vem do Senhor Jesus. É dele. Glória a Deus, o Messias está me apressando. Eu estou só no primeiro. Em Lucas, vai descendo, vai ter que descer agora. Vai. Acha lá Lucas 23. Aleluia, isso. Em Lucas 23, 46 está dizendo o quê? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas... Não, lê comigo. Pai, nas tuas...
entrego. Jesus entregou na onde, irmãos? Tem gente que fala, Jesus não confiava em Deus, por isso que ele fez a oração. Então, agora, responde para mim esse versículo agora, então. Jesus confiou em Deus o tempo inteiro, e no final de tudo, sabe o que ele falou? Ele falou, Pai, é nas tuas mãos que eu entrego a minha vida. Será que hoje você tem coragem no final aqui de orar e falar, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos? Será que aqui nós vamos ter crente aqui de verdade, que já foi crucificado com Cristo, que entendeu que está misturado com Deus, a ponto de confiar em Deus, ao ponto de dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu não quero mais o controle de nada, que todo o controle da minha vida seja seu? Porque é o melhor lugar para você estar, irmão. Entende, Neide? Glória a Deus. É o melhor lugar para você estar, nas mãos de Deus. Dois. Em primeiro lugar, Jesus olhou para onde? Para o alto. É para o alto que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso sustento. Em segundo lugar, Jesus olhou para onde? Para os lados. Fala comigo, em primeiro lugar, o Senhor olhou para o alto. Em segundo lugar, o Senhor olhou para os lados. Na cruz, ele podia olhar para o alto, mas também deu para olhar para os lados. E ele olhou. E ele olhou para o lado. Por que ele olhou para o lado? Veja lá em Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus estava no meio. No momento da crucificação ele estava no meio. Tinha 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Olha, Jesus foi crucificado com ladrões, mas Jesus não era ladrão. Jesus não era um pecador, mas foi crucificado ao lado de 2 pecadores, de 2 ladrões. E Jesus estava ali de maneira inocente, não tinha feito mal a ninguém, pelo contrário, Jesus só abençoou. Todos que vieram até ele foram curados, todos que morreram e vieram até ele foram ressuscitados, inclusive Lázaro, de 4 dias depois de morto. Todos que precisavam de restauração e veio até ele, ele restaurou. Jesus só abençoou, só liberou milagres, só teve favor. As pessoas só receberam coisas boas, recebeu salvação. E na hora de ser crucificado, colocaram ele do lado de 2 ladrões, de 2 malfeitores, de 2 pessoas que só fizeram um mal para a população, só fizeram um mal para as pessoas, e Jesus estava lá, no meio das 2. No Evangelho de Lucas, coloca lá, próximo, Lucas 23, 39, está falando que um dos malfeitores, olha só o que está falando, um dos ladrões que foi crucificado, fez o que, irmãos? Blasfemaram contra ele. O que ele diz? Diz, não és tu o Cristo? Se você é Cristo mesmo, salva a ti mesmo. Mas não salva só você não, salva nós também. Sabe o que ele estava fazendo? Estava zoando a cara de Jesus. Que hora para fazer zoação, você não acha? Você está na beira da morte. Acho que, graças a Deus, aqui ninguém já passou por isso, né? Está na beira da morte. Mas eu acho que você consegue ter uma noção. Você estava na beira da morte. Na beira da morte, alguém resolve fazer o que? Zoar. Eu, infelizmente, já perdi meu pai. Mas se na beira da morte alguém estivesse lá do meu lado, zoando, iria tomar um tapa na cabeça. Iria.
Nem vou contar essa história para você não. Fiquei tentado, mas não vou contar não. Mas iria. E o cara foi zoar de Jesus, falou: você não é o Salvador? Então salva você mesmo. 40. Replicou-lhe, porém, o outro repreendeu, diz: olha, na hora da morte, nem na hora da morte você vai temer a Deus. Tem gente que é tão irreverente que nem na hora da morte ele teme a Deus, porque ele é irreverente. Nem na hora da morte você vai temer a Deus. Estamos sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque, olha só o que esse ladrão disse, porque temos que receber o castigo, porque nós merecemos, fizemos o mal, então o castigo para nós é merecedor, mas ele não fez mal nenhum, olha ali, ele não fez mal nenhum. E aí esse então acrescentou e disse para Jesus: Jesus, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Foi oportunista agora, hein? Mas é melhor você querer ser abençoado por Deus do que você querer ficar zoando de Deus. De Deus ninguém zomba. Entende? E ele quis ser abençoado. Veja, Jesus estava num momento de morte, de dor, sendo crucificado como um ladrão, não tinha feito nada para ninguém. Pelo contrário, Jesus só serviu as pessoas. Mas nesse momento, ele estava sendo crucificado como um ladrão. E no momento de tanta dor, no momento mais caótico da sua vida, ele ainda olha para o lado e fala o que para o ladrão? Eu vou te salvar, e hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. No momento crítico, Jesus ainda tem tempo para servir. No momento crítico, Jesus ainda tem tempo para salvar. Mas como é difícil para algumas pessoas fazer o bem no momento de crítico. Como é difícil para alguns irmãos, no momento de estar sendo injustiçado, injuriado, escarnecido, fazer o bem. Como é difícil amar pessoas que te odeiam. Como é difícil servir aqueles que não merecem ser servidos. Fazer o bem cansa. Tem um versículo lá em Gálatas 6:9, não precisa pôr não, que fala que não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Fazer o bem tem hora que cansa, porque tem pessoas que não merecem o bem. Tem pessoas que são difíceis. Tem gente que é chato. Eu vou te falar, isso é também na vida da igreja. Mas a gente tem que aprender a ter, sabe o quê? Paciência. Amar. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, aprenda a amar. Somente alguém que foi crucificado com Cristo tem a capacidade de amar. Amar ao ponto de servir aquele que não merece ser servido. Amar ao ponto de fazer o bem. Veja, irmãos, Jesus estava sofrendo, depois de 39 açoites, depois de ser espancado, depois de ser zombado, depois de percorrer a via da cruz, com a cruz nos ombros, um caminho longo, pesado. Você já carregou madeira? Pega essa mesa que está ali atrás para você ver sozinho. É pesado, madeira pura pesa. E Jesus colocou nos ombros, depois de 39 açoites. Não foi açoitinho de cinto não, foi açoites que perfuraram o seu corpo. Teve açoites que perfuraram o seu pulmão, porque tinha ferro e osso na ponta, que arrancou a sua carne. Depois de ser açoitado 39 vezes dessa maneira, ainda teve que carregar a cruz por uma via longa,
foi colocado diante de dois criminosos e colocado como se fosse um criminoso também. Tinha uma coroa de espinho que perfurou a sua cabeça, atingindo o seu cérebro, as veias da cabeça. Mesmo assim, ele serviu o próximo. Se Jesus, num momento tão crítico, serviu, nós temos que ter o mesmo coração. Tem muitos lugares, muitos ambientes e muitos crentes que até hoje não aprenderam a servir. Tudo reclama. Olha, irmãos, nós somos uma igreja, graças a Deus temos avançado e crescido. Mas eu falo para os irmãos que estão aqui, falo assim, no nosso meio nós temos irmãos, porque nós temos até uma escala aqui para organizar e arrumar um prédio. Mas se no nosso meio nós temos irmãos que na hora que você convoca ele para vir arrumar uma cadeira, ele não vem, nós estamos enrolados. Porque se você não serve para arrumar uma cadeira, você vai servir para quê? Qual dificuldade tem de você pegar uma cadeira dessa que está bagunçada e colocar no lugar? Aí se a gente convoca irmãos, fala, irmãos, hoje é o dia de nós irmos organizar o prédio, e você não vem, não consegue servir nisso, vai servir no quê? Isso é tão difícil. Quando você está servindo, colocando uma cadeira no lugar, você está servindo a Deus, servindo a igreja, porque você está servindo o irmão que vai vir sentar nessa cadeira aí. E tem irmãos que vêm e sentam aí, nem sabem nem quem arrumou, e nem precisa saber. O importante é na hora que você for convocado, venha servir. Serve aqui, você serve na célula, você serve dando carona. Passamos. Teve um irmão que colocou essa placa no carro. Estava lá, um adesivo bem grande, a parte de trás do carro: a serviço do Rei Jesus. Então ele disse que o carro dele estava a serviço do Rei Jesus. Mas na hora que você falava, abençoa alguém, dá uma carona para o irmão da célula, sabe o que ele falava? Não, tem jeito não. Eu fico pensando, de fato não tem jeito não, sabe por quê? Porque só Jesus pode entrar no carro. Não é uma placa lá? Só Jesus entra. Está vendo? Não é prático. Você está a serviço do Rei Jesus, mas não servir a igreja. Você serve a Jesus servindo a igreja. Quando um irmão entra no seu carro, é Jesus entrando. Por quê? Ele já foi misturado com Jesus. Jesus está dentro dele e ele está dentro de Jesus. Então na hora que entrou no carro, Jesus, você serviu a Jesus. Então se está a servir de Jesus, deveria servir a igreja. Entendeu ou não, irmãos? Agora tem irmãos que parece que é uma dificuldade. Chegou aos meus ouvidos esses dias. Não, vamos pagar um Uber porque não dá para levar. Eu falei, por que não dá para levar? Tem irmãos lá que tem carro, por que não pode levar? Não, é porque misericórdia, irmãos. Nós estamos para servir. Nós temos que ter um coração para servir as pessoas, para servir na célula, para servir os irmãos. Olha, é tão bom servir. Nas minhas células, quando eu sou responsável pelo lanche, eu sempre gosto de servir o melhor lanche, né, Jossa? O que nós comemos na célula aqui mesmo? Pizza. Lá do restaurante do Jason e da nossa irmã Brenda. E que pizza boa, viu? Eu gostei. Porque eu gosto de servir com o melhor que eu consigo no dia. Teve um dia que eu consegui fazer para os irmãos um molho pesto. Alguém que já comeu molho pesto? Sei se você já comeu. Não, molho pesto de verdade. Molho pesto de verdade é uma nota, se você for comer em qualquer restaurante aí. Sério. Porque é raro. Sopa, o nosso irmão Jorge gostou da sopa que a nossa irmã Brenda trouxe um dia. E ela serviu bem servido, viu? Que os irmãos comeu e ainda sobrou para levar para casa. Falei, Jesus multiplicou, aleluia, está até dando para levar. Mas trouxe um caldeirão. Falei, que bênção. Porque é assim, esse é o coração para servir. Temos que servir uns aos outros. Você vê um irmão precisando, sabe o que é prático? Prático é falar, irmão,
está precisando do quê? Não, tá bom, eu vou te ajudar. E serve no que você consegue. Você não precisa fazer o impossível, porque impossível é só Deus que faz. Você só vai fazer aquilo que é possível a você. E na hora de você fazer o que é possível a você, você vai estar abençoando a igreja e servindo os irmãos. Quem está crucificado faz que nem Jesus, olha para o lado, serve os irmãos. Nós não somos uma igreja coach. O que é a igreja coach? Vai cuidar da sua vida. Não viu os coach falando? Não, tem nem que cuidar da sua vida. Não, eu não estou falando para você cuidar da vida do outro, não. Porque esse negócio vai cuidar da sua vida, sabe o que em outros termos fala? Esquece do outro e viva só você, seja egoísta. No fundo, o que está ensinando para você é isso. Não somos uma igreja egoísta, nós somos uma igreja que pensamos nos outros. Nós somos uma igreja de Cristo. Somos como Jesus, olhamos para o lado. E se vemos alguém passando necessidade, passando por alguma dificuldade e podemos estender a mão, nós vamos estender a mão, amém ou não? Nós vamos ser uma igreja que serve. Se foi convocado para servir, para abençoar, organizar um prédio, pelo amor de Deus, eu espero que os irmãos sejam o primeiro. Na hora que eu convocar, ou chegar lá no sua célula e falar, essa semana é a nossa vez, espero que os irmãos sejam o primeiro a pular na frente e falar, qual hora que é? Tem uma irmã aqui que faz isso, não vou falar o nome dela não, mas eu achei bonito. Faz isso. Ela só quer saber qual é a hora. Entendeu? Está servindo. Isso é uma bênção. Olha, é ruim você estar em um ambiente, principalmente porque essas coisas dentro de igreja é tão chato, porque o mundo é assim, né? E quando vem para dentro da igreja é ruim. É ruim você estar num ambiente de muito egoísmo, porque todo mundo está procurando o seu próprio interesse. E dentro da igreja não pode ter isso não, porque esse não é o Espírito de Cristo. Dentro da igreja sabe o que tem? É preciso ter pessoas que servem. O Messias falou que acabou. Meu Deus, eu tenho que terminar aqui ainda. Me dá 5 minutos. É preciso ter pessoas que servem. Sirva os irmãos. Sirva na sua célula. Você pode servir liderando, você pode servir ajudando, você pode servir levando lanche, você pode servir dando carona, você pode servir que é mais consolidando, você pode servir liberando a palavra, você pode servir organizando a casa, você pode servir levando algo diferente para a célula, você pode servir abençoando a igreja. Tem muitas coisas, muitas áreas que dá para você servir, que não exige muita coisa não. Só exige algo, coração, disposição, entender. Você já foi crucificado com Cristo, amém ou não? Jesus também olhou para baixo. Vai ter que pular aí os versículos tudo antes. Jesus também olhou para baixo. Quando Jesus olhou para baixo, coloca lá no texto de Lucas 23, 34 isso. Quando Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha sido humilhado, Jesus tinha sido ultrajado, cuspido, Jesus tinha sido trocado, a multidão não queria Jesus, gritou para ele, crucifica ele, não queremos ele, e essa multidão foi aqui, comeu os pães que Jesus multiplicou, essa multidão foi aqui, foi curada porque Jesus curou, essa multidão foi aqui, recebeu um milagre, e a pessoa foi ressuscitada porque Jesus ressuscitou, mas esse povo olhou e falou, crucifica ele, mata ele, foi o mesmo, a mesma boca que pediu, foi a boca também que mandou matar. Mas Jesus lá na cruz, sabe o que ele fez? Olhou para baixo e disse, Pai, perdoa. Está aqui uma coisa séria na minha e na sua vida. No momento de crise, de escassez, momento onde você precisa de socorro, você tem que olhar para cima e clamar a Deus. Na hora de servir, você precisa olhar para o lado, aprender a servir a igreja e os irmãos. Mas na hora de perdoar, você vai ter que olhar para baixo, porque tem gente que está aí precisando de perdão. E você vai perceber, os que precisam de perdão são aqueles que estão abaixo, porque vira e mexe, tenta te humilhar. Vira e mexe, tenta diminuir você, porque eles querem colocar você na mesma posição dele. Quem tenta te humilhar, te diminuir, não está acima, ele está abaixo. E ele tenta arrastar você para o buraco, com medo de já estar lá. Mas sabe o que você deve fazer? Ora ao Senhor e fala, Pai, perdoa.
Está me perseguindo, me caluniando? Pai, perdoa. Aprenda a ter um coração perdoador, filho. Não vamos ser um tipo de igreja, um tipo de gente que qualquer coisa que faz a gente leva para casa e fica chateado, raivado e vamos virar a cara. Está amarrado no nome de Jesus. Aqui nós somos uma igreja que perdoa, sabe por quê? Porque você não é melhor que nenhum outro. Você foi perdoado por Cristo, você agora também tem que fazer o quê? Perdoar. Cristo perdoou você de algo que foi grande, porque também que você não pode perdoar os outros. Perdoa, abra seu coração. Só pode perdoar quem entendeu que Deus ama. Por que tem gente que não perdoa? Porque até hoje não sabe que Deus ama, que são amados. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é largo. Porque o amor de Deus é largo? Porque o amor de Deus alcança todos. Alcança os invejosos, alcança os escravos, alcança os presidiários, alcança os bandidos, alcança os mentirosos, alcança os sem vergonhas, alcança qualquer um, alcança todo mundo. Não importa o que você faz, o amor de Deus te alcança. Se você entendeu isso, você também vai ter um coração para perdoar, porque não importa o que você faz, se Deus te perdoa, você vai entender que você pode perdoar também. Se você foi muito perdoado, você também vai ser o que perdoa muito também. O amor de Deus, a palavra diz que é um amor alto. Por que alto? Porque alcança o seu passado, alcança o seu presente e alcança o seu futuro. O amor de Deus é longo, porque alcança o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus amou você no seu passado, aquela vida miserável que você tinha. E Ele te amou, te resgatou, te livrou de lá. Por isso que eu gosto daquela música, quando o Senhor Jesus estendeu a sua mão. Eu era pobre, eu era fraco, eu estava no lamaçal, mas Ele estendeu a mão e me tirou de lá. O amor dele é longo. Mas o amor dele é longo porque alcança você no seu presente, no seu hoje. Hoje você enfrenta muitos desafios, muitas situações, mas Deus te ama e Ele tem favor para liberar na sua vida. Ele ama você e não vai deixar você na pior. Mas o amor de Deus é longo porque alcança o seu futuro. Mesmo que você erre, o amor dele já está liberado na sua vida. Mesmo que você falhe, o amor dele já foi liberado para você. O amor de Deus é profundo, porque é inexplicável. Quem pode explicar o amor de Deus? Só tem uma maneira de você receber o amor de Deus: é experimentando, porque ninguém explica. Mas o amor de Deus também é o quê? Alto. Por que alto? Porque é da altura da terra ao céu. Porque Deus largou o céu e desceu para a terra. O amor de Deus é da altura da descida de Deus para a terra. Ele largou o céu, desceu para a terra, virou homem, só para morrer no seu lugar, para pagar a sua dívida, que era impagável, porque ninguém, nenhum de nós poderíamos pagar, mas Deus pagou. Por isso o amor é alto. Quando você entende o amor de Deus, alto, profundo, largo e comprido, você também vai ter um coração para perdoar. Fala para o seu vizinho: Deus ama você. Fique em pé no seu lugar. Por último, pode colocar a canção baixinho. Por último, ouça-me, vou encerrar. Deus olhou para onde? Para o alto. Socorro vem do alto. No momento da escassez, você precisa de multiplicação, olha para o alto, Deus vai multiplicar. Deus olhou para o lado, porque Ele serviu. Seu momento de maior agonia, Ele serviu.
Deus é um servo que serviu a todos e serviu também no momento da cruz. Assim como Deus, nós também temos que servir. Deus olhou para baixo porque Ele perdoou, Ele liberou amor. Quanto mais cheio do amor você for, mais também perdoador você será. Só perdoa quem é cheio do amor. Ah não, tá ok. Só perdoa quem é cheio do amor. Por último, Deus conseguiu olhar para cima, para baixo, para o lado, mas tinha uma direção que Jesus não pôde olhar. Sabe qual? Jesus não conseguiu olhar para trás. Nós temos que olhar para cima, como Jesus. Nós vamos olhar para o lado, como Jesus. Nós vamos olhar abaixo, como Jesus. Mas também como Jesus, ninguém aqui vai olhar para trás. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 2, 12, 2. Pode aumentar um pouco o volume. Hebreus capítulo 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus, ele olhou firmemente para o alvo, estava na cruz, mas não tirou os olhos de Deus. Jesus estava crucificado, mas olhou para frente. Ele não olhou para trás, ele não retrocedeu. No momento de maior dor e de agonia, ele não olhou para trás e falou: Deus, quer saber de uma coisa? Acaba com tudo, eu não quero mais saber disso, eu vou descer dessa cruz. Porque se ele quisesse descer na cruz, ele poderia. Mas não, ele não olhou para trás, não retrocedeu. Pelo contrário, ele tinha um alvo, tinha um propósito e foi para lá. Lucas 9, 62. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Você vai cumprir o propósito de Deus. Na posição que nós estamos, crucificado em Cristo, na posição que nós estamos crucificado em Cristo, não tem como olhar para trás. O som aqui está liberado? Pode tirar essa música aí. Na posição que nós estamos em Cristo, não podemos olhar para trás. O Senhor te chamou, o Senhor tem um propósito para você. Eu quero declarar hoje que você vai cumprir o propósito de Deus. Mas você vai ser um homem ou uma mulher que uma vez que você entrou no caminho, não volta mais atrás. Não sei se você sabe, mas o caminho em Cristo não tem volta. Uma vez que você entrou, não dá para pegar retorno. Não tem giradouro. Só tem um jeito com Cristo. Sabe qual? Para frente. Só tem um jeito. Para frente. O Senhor tem um propósito para nós. E nós somos do time que uma vez que colocamos a mão, não retrocedemos. Uma vez que assumimos o papel, não paramos. Nós somos uma igreja que só tem um alvo: Cristo. Nós não queremos mais nada da vida. Nós não estamos olhando aqui para circunstâncias, não estamos olhando aqui para dinheiro, não estamos olhando aqui para pessoas, não estamos olhando aqui para os problemas que tem da vida. Nós só estamos olhando para um rumo, para um alvo, para um foco, para um destino:
Cristo Jesus. Uma vez que pegamos algo para fazer, nós vamos até o fim. Uma vez que assumimos algo, nós não paramos, vamos até a realização. Eu vou falar algo, filho. Deus tem algo para você, para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E está na hora de você ser alguém determinado. Pegou? Não para, vai embora. Pastor, mas é duro então. Na cruz foi duro para Jesus. Você acha que foi manha? Foi não. Foi duro. Mas teve algo. Ele não parou. Ele foi até o fim. Se Deus tem um propósito, esse propósito então vai ser realizar. Pegue na mão de quem está do seu lado. E nós vamos orar.